Hoje eu vou falar para vocês o melhor jeito de você faturar R$ 5.000 por mês sem você precisar gastar com aparelhos. Mas o fato é o seguinte, comprar ou não comprar aparelhos. Quando você está iniciando na área da estética, eu não aconselho a você já investir em aparelhos. Por quê? Porque geralmente quando a gente está começando na área da estética, a gente não tem muita intimidade com o aparelho. Além da gente estar começando, não ter muita intimidade com o aparelho, é algo que também a gente não domina, né? Claro que eu não estou dizendo aqui para você que está na área da estética não comprar aparelhos, eu não estou dizendo isso, certo? Essa live é para lhe ajudar, sim, a você conseguir aumentar seu faturamento com estética, na área da estética. Vou já dizer como para vocês, mas não estou dizendo para você que não é para você comprar aparelho, muito pelo contrário. Futuramente, depois que a gente tem o dinheiro, futuramente a gente investe em aparelhos, mas aprimorde, né? Primeiramente, não aconselho. Por quê? Porque é um gasto que você vai ter e é uma coisa que você não sabe também como bancar. Por exemplo, quando eu iniciei na área da estética, eu quis muito comprar vários aparelhos. Por quê? Porque quando você está se graduando, aparece várias pessoas vendendo várias marcas diferentes de aparelhos e todas te iludibriam dizendo que é sempre o melhor, né? Então, você está lá na sua aula e de repente aparecem vários representantes, né, apresentando os aparelhos para você e dizendo para você comprar aquele aparelho. Sendo que ele diz várias coisas sobre o aparelho, diz para você comprar o aparelho, que é o melhor aparelho do mercado, que sem aquele aparelho você não vai conseguir trabalhar, certo? Futuramente eu vi que isso era mentira, você consegue sim trabalhar na área da estética sem você estar precisando gastar com aparelhos. E vou já dizer como, calma. Sendo que qual é o problema? Ele diz isso, mas ele não diz como que você vai fazer para você ganhar dinheiro com aquilo. Do mesmo jeito, quando você está comprando cosméticos, né? Que eles chegam e dizem, esse produto aqui, esse kit de limpeza de pele, ele rende 40 atendimentos, né? Então, geralmente é isso que acontece. Você compra um kit, por exemplo, de limpeza de pele e diz que aquele kit você consegue atender 40 pessoas com aquele kit, né? Geralmente é isso. Sendo que ele não diz como que tu vai fazer isso, né? E o que é que aconteceu comigo? Já aconteceu muito isso comigo, principalmente quando eu era iniciante. Eu já tenho 10 anos na área da estética, 10 anos de formada, mas no começo, infelizmente, eu me deixava muito enganar com isso. E aí a pessoa chegava e dizia que era para eu comprar um monte de produtos e eu chegava e comprava um monte de produtos porque aqueles produtos eu ia conseguir atender 50 pessoas, 40 pessoas, enfim. Sendo que como que eu vou conquistar o cliente, né? Esse é o pequeno passo que a gente não aprende na graduação, não aprende em colégio, a gente não aprende em cursos, é muito difícil isso, certo? Então, geralmente, quando você, até em cursos mesmo que você faz curso, compra o curso, se você... Olha, a Alessandra enviou a solicitação para participar do vídeo. Te chamo já, tá, Alessandra? Só um instantinho. Só terminar de explicar aqui que eu te chamo. Aguarda aí. Quando você tá comprando lá as coisas, o que é que acontece? Não te explicam nada de como que você vai conquistar o cliente. Como que você chega para o cliente, como que você vende aquilo. Então, é muito difícil, porque tudo que a gente não sabe é muito difícil. Tudo que a gente não sabe é muito difícil. Então, tipo assim, é muito fácil você chegar e botar um prego na parede. É fácil, mas faz, né? É tipo isso, mas faz. Do mesmo jeito. Então, assim, primeiramente, comprar ou não comprar aparelhos na área da estética. Compra, sim, aparelhos para a área da estética, para você que trabalha nessa área, mas não é a primeira coisa que eu indico que você faça, certo? Primeira coisa que eu digo que você faça é que você estude e domine o poder das suas mãos, né? Por quê? Porque quando a gente consegue resolver a maioria dos problemas com as mãos, quando a gente tem um entendimento das nossas mãos e do poder que as nossas mãos têm para curar aquele paciente, de fato,
você realmente consegue ter a confiança em si e a confiança de comprar um aparelho. E aí, quando você tem a confiança em si, a confiança na sua mão, a confiança no seu trabalho, você tem a confiança de estudar aquele aparelho que você quer comprar, porque não é porque fulano disse que aparelho era bom que você vai comprar qualquer aparelho, porque só o que tem no mercado é aparelhos lindos, né? E detalhe, vários aparelhos fazem exatamente a mesma coisa e só mudam o nome, só muda a nomenclatura. Coisa que os clientes não sabem, que os pacientes não sabem, mas você, que é da área da estética, sabe, né? Acredito eu que você sabe. Se você não souber, posso lhe dar alguns exemplos. Por exemplo, radiofrequência. Tem vários aparelhos com nomes diferentes que fazem radiofrequência, né? Que é aquele esquentamento da pele para aumentar o número de colágeno, o número de elastina e rejuvenescer aquela região, certo? Mas tem vários aparelhos de radiofrequência com nomes diferentes, né? E aí entra várias marcas que eu não vou entrar nisso. Mas eu quero que você entenda uma coisa, tem como sim você conseguir faturar R$5.000 por mês só com suas mãos. Como, Camila? Vou dizer agora para você, drenagem linfática, é isso mesmo, drenagem linfática. Tem como sim você conseguir aumentar seu faturamento na área da estética com drenagem linfática. Mas deixa eu falar para você agora o pulo do gato. É o seguinte, tudo que não está na prateleira é porque não está à venda, não é isso? Então, quando você coloca o seu produto na prateleira, né? E no caso, a prateleira da gente é o quê? São as redes sociais. Então, quando você coloca o seu produto nas prateleiras, coloca nas redes sociais, as pessoas vão ver, né? As pessoas vão ver e vão ter interesse no seu produto. Mas tem outro pulo do gato aí que eu vou dizer pra você. Além de você postar, não é só postar uma vez, é postar várias vezes a mesma coisa. Sabe aquele negócio que fica martelando na cabeça? É igual, sabe o quê? Quando a gente tá assistindo alguma propaganda, né? Propaganda pode ser no YouTube, alguma propaganda que passa de, vixe, aquela propaganda tá aparecendo muito pra mim, né? Então é um sinal. Então a gente sempre pensa que de tanto ver aquilo, é um sinal pra gente chegar e não, eu tenho que fazer, porque se tá aparecendo pra mim, é porque eu tenho que fazer. Do mesmo jeito o cliente, que eu quero explicar pra você, o cliente, ele tem que ver direto isso. Por quê? Porque se ele não vê, apesar dele saber que precisa da drenagem linfática, ele precisa estar vendo direto, porque aquilo precisa martelar na cabeça dele. E aí quando você publica, o que é que vai acontecer? Você vai fazer com que aquela pessoa que está vendo a sua publicação entre em contato com você. Agora, é qualquer publicação que você vai fazer? Não. Você vai fazer uma publicação de antes e depois, por exemplo, né? Por que antes e depois? Porque antes e depois é um resultado. E quem é que não gosta de ver um antes e depois? Por exemplo, uma pessoa que estava com cabelo grande e cortou. Tipo, meu cabelo era enorme, eu torei, né? Cortei. Ou então uma pessoa que era cheinha e emagreceu, ou que ficou fitness. Ou uma pessoa que tinha muita espinha e agora não tem mais espinha. Que você, todos nós gostamos de ver antes e depois. Uma cirurgia plástica, que a pessoa era assim, aí fez uma lipoaspiração, abdominoplastia e ficou assim. Então, todos nós gostamos de ver antes e depois, certo? Então, do mesmo jeito que nós gostamos, o nosso cliente também gosta de ver o antes e depois. Então, é interessante sim que você faça publicações de antes e depois diariamente. Por que diariamente, Camila? Porque se você não postar diariamente, principalmente você que está no começo da sua área da estética, você que está começando agora, se você não postar diariamente, o cliente vai entender o quê? Ah, ela não tem movimento, ela não tem cliente. Se ela não tem cliente, ela não presta. Infelizmente é isso, é o conceito que nos dão quando a gente não mostra movimento no nosso espaço, né? A não ser que, se você já está lotada, realmente não tenha mais como atender, porque sua agenda está cheia, aí sim, você para de postar um pouco, que é para reduzir, para você entrar e alinhar.
Se for o seu caso, não sei se é o seu caso, né? Mas eu nunca indico que você pare de postar. Sempre poste para sua agenda sempre estar cheia, sempre estar lotada. Então vamos lá. Consegue faturar R$ 5.000 por mês com drenagem linfática? Consegue. Como? Primeira dica eu já dei, que é o quê? Postar nas redes sociais. Posta no feed e posta nos stories. Posta nos stories todos os dias. Ah, Camila, quantos stories eu vou ter que fazer sobre isso? Olha, pelo menos 10. Pelo menos 10. Ah, Camila, mas eu vou postar 10 stories de antes e depois? Não, gente. Você pode postar várias situações. Você pode postar uma postagem sobre o seu espaço de trabalho e falando do que você trabalha e do que você trata. Postando você e o cliente. Postando o seu resultado. Postando perguntas. Perguntas é super interessante você postar. Por quê? Porque é quando você coloca as caixinhas de perguntas, você vai interagir com o seu cliente, certo? Ele vai colocar a dúvida e você vai responder para ele. Então, quando isso acontece, tem uma interação com o seu cliente, com o seu futuro cliente, né? E quando isso acontece, isso faz com que ele se sinta mais à vontade com você, se identifique com você, e aí nesse momento ele vai querer, de fato, falar com você e marcar uma consulta com você, marcar um atendimento com você. Então é o seguinte, cai do céu? Não, não cai do céu, você realmente precisa trabalhar. E dá trabalho sim você fazer isso nos stories, dá trabalho sim, mas é como eu falei, dá sim para você faturar R$ 5.000 por mês com drenagem linfática. Outra coisa, tenha resultados bons, né? Tenha resultados bons. Então, coloca um antes e depois bom, que é para realmente a pessoa ver que o seu trabalho tem resultado, né? Que o seu trabalho tem valor, né? E não valor aqui, né? Mas valor de resultado de fato. Tanta gente faz tudo igual, mas por que o preço é diferente, né? Um espaço cobra uma escova de cabelo R$ 15, o outro espaço cobra uma escova de cabelo R$ 50. Qual é a diferença se é uma escova? Se todo mundo sabe fazer uma escova no cabelo? Não tem segredo fazer uma escova no cabelo. Mas as pessoas vão para de R$ 50, não é pelo preço, é pela qualidade do que é feito, né? É pelo resultado que ela entrega, independente de onde ela esteja trabalhando, entenderam? Então, por que isso é uma oportunidade para você, principalmente para você que está começando agora, que não tem renda para comprar aparelhos para entrar na área da estética? Isso é uma oportunidade para você, porque é assim que você vai começar a dominar o seu trabalho. É assim que você vai dominar suas mãos, é assim que você vai ganhar dinheiro. E ganhar dinheiro para futuramente você comprar seus aparelhos e trabalhar com as outras coisas da estética que você queira trabalhar, entendeu? Então, dá sim para você juntar dinheiro, dá sim para você ter renda para comprar seus aparelhos sem você estar endividada. Ah, Camila, mas me diz uma coisa, e como é que eu vou postar antes e depois se eu não tenho cliente, né? Geralmente as pessoas me perguntam isso. Dá para você postar o antes e depois sem você ter clientes. Como? Você vai fazer nas pessoas que você conhece. Chama a amiga, coloca ela na maca, faz a drenagem nela, posta a drenagem que você está fazendo, poste o seu resultado, coloque o antes e depois que ficou do seu trabalho com drenagem linfática, e assim as pessoas vão vendo o seu trabalho, vão se identificando com você. E depois, Camila, eu faço o quê? Se eu já atendi? Então, você vai atender pelo menos 2 pessoas por dia. Por quê? Para você mostrar para quem está olhando para você aqui nas redes sociais que você tem resultado e que o seu trabalho é muito bom e é muito bem feito. E assim, você vai gerando retorno financeiro, com agenda lotada e com mais clientes. Isso sem você gastar R$ 1 em relação a aparelhos e sem você gastar R$ 1 em relação a patrocinar coisas aqui no Instagram. Não tem necessidade. Dessa forma, que o nome se chama forma orgânica. Dessa forma orgânica, você consegue muito cliente, né? Outra coisa, como é que eu cheguei a essa conclusão? Quando eu estava no começo, eu falei para vocês, já queria comprar vários aparelhos, né? Queria, mas eu não tinha renda suficiente para aquilo. Então,
eu imaginei que quanto mais pessoas eu aí fosse atender em relação à drenagem, mais eu conseguiria juntar o dinheiro. E assim eu consegui divulgar, porque assim, na minha época, há 10 anos atrás, não tinha essa coisa de Instagram, entendeu? Isso é novo. Então, o que é que acontece? Eu tinha que fazer pelo boca a boca. Tinha que ser pelo boca a boca, pela indicação. E aí eu comecei a fazer e mostrar para as pessoas através do WhatsApp. Então eu usava muito o WhatsApp e toda pessoa que falava comigo, olha a dica de ouro que eu tô dando para vocês. Todas as pessoas que falavam comigo e queriam informações sobre drenagem linfática, eu já mandava uma foto de antes e depois. Ou seja, eu estava mostrando para ela o meu trabalho, né? Então, eu mostrei para ela o meu trabalho e mostrei o resultado de antes e depois. Ah, Camila, mas hoje em dia ela vê no Instagram os meus resultados. Hoje em dia ela vê nos meus stories os resultados. Hoje em dia ela vê no meu feed os resultados. Sim, mas nada como você estar conversando lá cara a cara com ela no WhatsApp. E ali é só você e ela. Só você e ela. Então, você manda um resultado seu de antes e depois e você já começa a conversar com ela, marcar horário. E outra dica importante que eu falo pra vocês. Olha que dica. Gente, isso é ouro, sério, presta atenção. Quando você for marcar horário, por mais que você esteja o dia inteiro livre, nunca diga pro cliente que é para ele escolher a hora. Nunca faça isso. É a mesma coisa quando você chega em um lugar, por exemplo, eu vou dar o meu exemplo. Quando eu chego em um lugar que tem, eu gosto muito de doces em geral. Eu gosto de sorvete, eu gosto de doceria, tomar um café com um bolo, eu adoro. Agora, se eu chego num lugar que tem várias opções de bolos, né, várias opções, eu fico sem saber o que escolher. Seria muito mais fácil se tivesse só 2 opções. Então, com aquelas 2 opções, por exemplo, bolo de ninho e bolo de chocolate, se tivesse as 2 opções, aí seria mais fácil eu escolher. Então, o que é que eu quero dizer para você com isso? Quando o cliente falar com você, sempre dê 2 opções de horários. Sempre. Tanto vai fazer com que ele esteja vendo que você é que é a autoridade, que você é que vai determinar que horas que ele vai poder entrar em contato com você para você mostrar o seu trabalho para ele. Então, isso é extremamente importante. Então, quando você estiver conversando com o seu cliente no WhatsApp, sempre dê 2 opções. Nem que seja uma de manhã no horário e uma de tarde no outro horário. Não precisa ser horários seguidos. Mas por quê? Por que eu digo isso? Não precisa ser horários seguidos? Porque se você colocar, às vezes, pode ser 8 da manhã ou 9 horas da manhã. Se você já está com o horário todo livre, dê a opção de horários diferentes. Por quê? Porque se ela não puder de manhã, pela manhã, ela tem a possibilidade de ir à tarde. Então, o que é que você pode fazer? Outra coisa que você deve pensar nesse negócio de horário. Quando você tiver, em relação ao horário, colocar lá para ele, tipo 8 horas da manhã, você tem que pensar. Geralmente, as pessoas trabalham de que horas a que horas, né? Ou então, na hora de você estar conversando lá com ela, você acaba perguntando mais ou menos o horário de trabalho dela ou a profissão, alguma coisa que você pense mais ou menos qual seria o horário ideal para ela. E aí você já coloca a opção. Pode ser 8 horas da manhã ou pode ser, exemplo, 4 horas da tarde ou 4:30 da tarde. Fica legal para você, fica bom para você. Então, isso é interessante. Por quê? Porque além de você estar dando 2 possibilidades de escolha, a pessoa, né, a cliente, vai ver que se naquele horário pela manhã ela não pode, final da tarde, que é o horário que ela está saindo do trabalho dela, antes de pegar os filhos na escola, enfim, alguma coisa que ela vai poder entrar em contato com você. Camila, se ela não puder entrar em contato comigo nesse dia, o que é que eu faço? Você dá a opção de outro dia. Segunda-feira, por exemplo, se você desse essas 2 opções na segunda-feira, você vai para terça-feira. E aí você vai, terça-feira eu tenho horário, aí você diz outros horários que são diferentes do de segunda, porque já que, olha como tudo isso você tem que raciocinar para o seu cliente, para você conquistar seu cliente.
Olha como não é fácil. Então, ó, tudo isso você tem que pensar. Terça-feira, vamos lá. E terça-feira tal hora ou tal hora dá certo pra você? Ah, tal hora dá certo. Hora do almoço, né? Tal hora dá certo. Então, pronto. Horário marcado, agendado pra você. Entendeu? Então, é assim que você consegue conquistar o cliente. Tem que ter esse raciocínio, tem que pensar assim, que assim você consegue andar, certo? Outra coisa, você pensa que faz certo, mas não vê o resultado. Sabe o que é que você pensa que faz certo, mas não vê o resultado? O preço. Não estou falando jamais para você não colocar promoção. Promoção é válido, sim. Promoção é bom, sim. Mas também não vamos nos prostituir, né, gente? Porque tem gente que coloca uma promoção lá embaixo, que hoje em dia não paga nem a gasolina, porque a gasolina já está extremamente cara. Então, preste atenção em relação a preço. Por quê? Porque se você conquistar o cliente pelo preço, ele só vai pelo preço. Então, tiver um do lado que é mais barato, ele vai para o do lado que é mais barato, ele não vai atrás de você. Você tem que conquistar o cliente pelo seu valor, pelo que você é. Ele tem que ir por você. Do mesmo jeito que nós, por exemplo, eu só faço minha sobrancelha com uma única pessoa, eu só corto o cabelo com uma única pessoa, eu só faço minha depilação com outra pessoa, tudo isso, entendeu? Então, do mesmo jeito, quando você gera confiança com o seu cliente, quando você gera autoridade com o seu cliente, que ele realmente confia em você, ele não vai querer outra pessoa, ele só vai querer você, independente do preço que você coloque. Por quê? Porque você deu qualidade no seu serviço para ele, porque você mostrou o resultado, você deu atenção. Tudo isso é importante. E o que é que dá certo? E o que é que dá certo? É atenção e interação. Então, quando você dá atenção para o seu cliente, quando você interage com o seu cliente, isso dá muito resultado, certo? E o que é que você pode fazer hoje para mudar a sua vida? Hoje, o que é que você pode fazer para você realmente começar a colocar a sementinha na cabeça que você consegue faturar 5K por mês com drenagem linfática? Então, o que é que você pode mudar hoje? Hoje você pode começar a publicar, chamar mãe, chamar irmã, chamar tia, chamar sobrinha, chama as amigas, chama todo mundo para você começar o seu trabalho com as mãos, com drenagem linfática, posta um bom resultado para você realmente assim ficar bem vista. E assim, o que é que você vai conseguir? Você vai conseguir mais visualizações, você vai conseguir mais clientes, você vai conseguir uma agenda cheia. Claro que é um passinho de cada vez, um passinho de tartaruga. Mas essas são as dicas de ouro que eu estou dando para vocês nessa live. Então, gente, é isso. Fiquem com Deus e até a próxima live. Eu espero muito ter ajudado vocês. Beijo grande, viu? Tchau, tchau.